Olá, hoje eu venho aqui para gravar mais um vídeo sobre o livro A Epistemologia de Gaston Bachelard, que eu sempre indico. É um livro muito bom, o autor é muito bom, né? Então a minha intenção é chamar a atenção para a importância do livro, né? Para os conceitos do livro. Epistemologia trata do conhecimento humano, a epistemologia estuda o conhecimento humano. É um tema, é um assunto muito importante. Bom, o título deste vídeo vai ser A Epistemologia, Gaston Bachelard, seção 2, 1, C, conceitos fundamentais do racionalismo aplicado, 3, 4, 5. Os títulos do livro são um pouco difíceis. Eu acredito que muita gente pense, né, que são títulos complicados, nossa, né? Eu sigo a referência do livro, porque a minha intenção é que a pessoa compre o livro, né, e saiba se orientar pelos títulos que eu coloco, que são as referências do livro, né? A minha intenção é que as pessoas aprendam, reflitam, adquiram conhecimento. Bom, então vamos lá a este, que de uma certa forma ele resume aqui as minhas intenções gravando esses vídeos, né? Eu coloco um resumo na descrição do livro, então dá para as pessoas perceberem qual é a intenção. Então vamos lá. Começa pelo 3. A noção de problemática. Claro, eu não leio tudo, eu leio alguns trechos, para as pessoas saberem do que se trata e, como eu disse, adquirirem o livro. O livro não é meu, né? Quem escreveu foi Gaston Bachelard, mas eu gostaria que as pessoas adquirissem, por quê? Para adquirirem conhecimento, para fazerem reflexões, né? E por aí vai. Bom, então vamos lá. 3. A noção de problemática. Tudo se esclarece se inserirmos o objeto de conhecimento numa problemática, se o analisarmos num processo discursivo de instrução, como um elemento situado entre racionalismo docente e racionalismo discente. Bom, esse primeiro trecho eu achei muito interessante e ele tá muito claro, né? Então, quer dizer, eu costumo dizer que nós não devemos estudar o sexo dos anjos. O que eu quero dizer com isso? Estudar uma coisa que não tem finalidade, né? Então, o estudo, o objeto de conhecimento, ele tem que estar inserido, ele tem que se inserir numa problemática, né? Ou seja, numa argumentação. E, como ele diz no final aqui, um elemento situado entre o racionalismo docente e o racionalismo discente. Ou seja, docente do professor, de quem ensina, discente do aluno, de quem aprende, né? Então, como eu já estou lendo trechos, né, como o Bachelard está desenvolvendo desde o começo do livro, o conhecimento é um processo, né? E nenhum estudo é baseado no nada, no desconhecido. Bom, como eu sempre falo, assistam o vídeo novamente, leiam, escutem, né? Melhor, ouçam as passagens quantas vezes forem necessárias, porque elas são dignas de reflexão. Vamos ao próximo trecho. A posição do objeto científico, do objeto atualmente instrutor, é muito mais complexa
muito mais comprometida. Reclama uma solidariedade entre método e experiência. É necessário, pois, conhecer o método para conhecer, para captar o projeto a conhecer. Isto é, no reino do conhecimento metodologicamente valorizado, o objeto suscetível de transformar no método de conhecer. Tudo está relacionado, né? Tudo tem que ter a ver, tem que ter uma relação. Então, conhecimento, método, assunto a ser estudado, né? O projeto. O Bachelard trata muito aqui, né, que o método é importante para o estudo, para a pesquisa. Então tudo tem que ser muito pensado, muito analisado, né? Lendo agora o trecho do 4, a noção de método científico. A. Cortesia do espírito científico, é uma pergunta. Cortesia do espírito científico. Seria um cientista aquele que aceitasse a verdade de uma coisa antes de esta se lhe ter apresentado como tal em toda a sua evidência? Repito, eu estou escolhendo, lendo e comentando alguns trechos para que o leitor saiba do que se trata e para que ele crie curiosidade, adquira o livro e leia o livro todo, que é muito bom. Outro trecho. Por outras palavras, um método científico é um método que procura o risco. Seguro da sua conquista, arrisca-se numa aquisição. Um aprendizado que eu tive na minha vida de 51 anos é que a vida é um risco. Tudo é risco. Nós temos que nos arriscar. Se não nos arriscarmos, vamos ficar sempre do mesmo jeito. De uma certa forma, é o que o Bachelard falou, né? Deve haver risco. Mas vós sentis bem que o método não pode ser uma rotina e que, para me servir novamente de um pensamento de Goethe, quem perseverar na sua pesquisa é levado, mais tarde ou mais cedo, a mudar de método. É uma colocação interessante. Basicamente, como se pode entender isso? O que é importante é o conhecimento. Não é a nossa maneira de fazer, a nossa maneira de pesquisar. O importante é aprender, é o conhecimento, são os resultados da pesquisa. E como o Bachelard já falou, tudo é um processo, né? Há desenvolvimento, quer dizer, o conhecimento ele não é sempre do mesmo jeito. Por isso que existe a pesquisa, né? Então as coisas evoluem, as coisas progridem, e o método também. E as pessoas, no caso os pesquisadores, os estudiosos, sérios e de boa vontade, devem estar atentos a isso, né? Não podem se limitar, como muitas pessoas fazem, a sempre fazer a coisa do mesmo jeito. Não. Tem que sempre haver reflexão, como o Bachelard fala, né? A reflexão deve estar presente, porque através da reflexão nós sabemos analisar quando as coisas precisam mudar. Isso também faz parte. Assim, se seguirmos a história das ciências, desde os 2 últimos séculos, aperceber-nos-emos de que ela é, a um tempo, uma história de especializações do saber e uma história da integração numa cultura geral, das culturas especializadas.
São trechos para se refletir muito, são trechos para ouvir novamente e refletir. E é claro, eles têm todo um contexto no livro, né? Por isso que eu sempre recomendo adquirir o livro. E Bachelard é um autor muito bom. Vamos a mais um trecho, ao próximo trecho. Agora é o C, é o trecho do C, que fala da mudança de métodos. O título do C é assim: ao mudar de métodos, a ciência torna-se cada vez mais metódica. É uma coisa interessante, né? E o trecho que eu escolhi: ao mudar de métodos, a ciência cada vez se torna mais metódica. Estamos em estado de racionalismo permanente. Bachelard escreve muito, ele repete muito a palavra racionalismo. A razão deve obrigatoriamente fazer parte da ciência, né? Ou seja, eu diria que ciência é igual a razão, né? Se não houver razão, não existe ciência. E, como eu já disse, né, e como Bachelard insiste ao longo do livro, né, o conhecimento é um processo, está em desenvolvimento, né, e o método também deve estar em desenvolvimento, né. O método também deve ser sempre repensado, deve se refletir, né. Essa é uma característica do racionalismo, né? Bom, agora a última parte. 5. A noção de aplicação. E o último trecho. É então que nos apercebemos de que a ciência realiza os seus objetos, sem nunca os considerar totalmente acabados. A fenomenologia alarga a fenomenologia. Um conceito torna-se científico na medida em que se torna técnico, em que se faz acompanhar de uma técnica de realização. Então, termino por aqui, né? Haverá mais dois vídeos sobre esse livro, né? Como eu já disse, a minha intenção é despertar o interesse das pessoas para a importância do conhecimento. E este livro, A Epistemologia, e este autor, Gaston Bachelard, que é francês, eles fazem muito bem isso. Gaston Bachelard faz muito bem isso. Este livro é muito bom. Eu recomendo que as pessoas adquiram, porque a ciência é muito importante para todos nós. O conhecimento é muito importante para todos nós. Então, agradeço a você que assistiu a este vídeo, né? Como eu já disse e repito, assista ao vídeo mais de uma vez para refletir nos conceitos, né? Adquira este livro, que é muito bom, também já falei e repito, né? Peço que você curta este vídeo, peço que você se inscreva no meu canal, porque assim você receberá notificações de quando eu gravar outro vídeo. Eu gravo no mínimo 2 vídeos por semana, às vezes 3, né? Peço que você também assista outros vídeos, há outros vídeos do Bachelard, vídeos anteriores, e há vídeos de outros assuntos, é só você buscar, né? Eu procuro gravar vídeos sobre
assuntos cotidianos que são importantes para nós. Peço que você acesse abaixo os links dos sites que eu fiz para divulgar os livros que eu escrevo. São livros muito bons que refletem sobre assuntos importantes para nós. Peço que você visite os sites, analise os livros e possa adquirir. E também haverá abaixo links das minhas redes sociais. Você pode adicionar minhas redes sociais, eu ficaria muito feliz. E você pode entrar em contato comigo, né? Perguntar qualquer coisa, se quiser conversar comigo, trocar ideias. Eu ficaria e ficarei muito feliz. Eu agradeço por você assistir a esse vídeo e até o próximo vídeo. Muito obrigado.